Bem-vindos ao canal. Nesse canal vamos ter opiniões muito diferenciadas acerca da palavra, o que vai nos ajudar também a crescer um pouco. Não se esqueçam de pôr o like, não é? E se inscrevam no canal para que assim também possa trazer mais motivações em trazer conteúdos mais agradáveis, mais próximos e outras opiniões. E vamos ao conteúdo. Sacrifício da morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para falarmos sobre o sacrifício da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, temos que olhar no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus 27, capítulo 27, versículo 45 a 50. Nesta passagem, vimos que a terra ficou na escuridão durante 3 horas. Desde o meio-dia de sexta-feira até às 15 horas. Isso está em Mateus 27:45. Este é um momento em que se aproximava a morte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui há uma questão curiosa que a gente deve procurar responder, não é? Durante este tema. O que aconteceu de fato? Porque a esta hora e durante 3 horas houve escuridão em toda a terra. Jesus, por fazer parte da criação da natureza, a Bíblia diz isto, que Jesus, por fazer parte da criação da natureza, tem alguma ligação a ela. Por isso, a chegada de sua morte era acompanhada por estas reações. Isso está em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 17. E essas 3 horas eram esses últimos momentos em que ele estava se aguentando vivo na cruz, numa dor que parecia não ter fim, sendo humilhado, sentindo dores pelos enormes pregos cravados em suas mãos e pés, a coroa de espinhos que também estava sobre a sua cabeça, que embora seja uma coroa posta para criar alguma humilhação nele, mas também refletia a realidade e a realeza que ele tem como rei, porque após este sacrifício ele é posto como rei dos céus e da terra pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, em sua humanidade, gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Isto ocorreu quando eram 15 horas, 3 horas da tarde. A dor era tão enorme e insuportável que nesse momento ele pensou que Deus Pai o tinha abandonado. Isso acontece a muitos de nós, seres humanos, ao passar por sofrimentos intensos, acharmos que o Senhor Deus não nos ouve ou nos abandonou. Este foi o primeiro dos gritos dados pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Relatado isto por Mateus, porque provavelmente ele estava um pouco distante e só conseguiu ouvir com clareza o primeiro grito. Depois temos o registro do segundo grito, em Lucas 23:46, que diz: aí Jesus Cristo gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Lucas também parecia estar distante e ouviu o segundo grito. João 19:30. E João parecia estar mais próximo, por isso afirmou que a sua última frase antes de morrer foi: está tudo completado ou consumado. Portanto, houveram esses 3 gritos, não é? E em Mateus 27, capítulo 50, versículos 50 a 54, nos relata que nestes versículos vimos que ocorreram mais coisas sobrenaturais. O que aconteceu foi a natureza a manifestar a consumação da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo Ele o arquiteto que fez parte da criação da mesma. O que aconteceu foi a natureza a manifestar a consumação da morte do Senhor Jesus Cristo, como sendo Ele o arquiteto que fez parte da criação da mesma. Neste momento, rompeu-se o equilíbrio, a ligação da natureza ao seu concretizador. Ela enfraqueceu-se, a natureza enfraqueceu-se por causa disto. Após isto, para onde foi o Espírito do Senhor Jesus Cristo? É uma questão que também poderá ser respondida neste tema. Vamos olhar em Lucas 23, capítulo 23, versículo 43. Jesus Cristo respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Ele respondeu isto a um dos crucificados com ele na sexta-feira, significando que naquela sexta-feira ele foi ao paraíso. Provavelmente existia algum propósito de ter alguma ligação com o céu. Depois disso, regressa no sábado ou na mesma sexta-feira, provavelmente, em espírito. E foi neste intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição em que possivelmente as coisas começaram a ser definidas. Ou seja, a justiça das coisas. Ou seja, o sangue derramado do Criador para assumir e lavar os pecados da humanidade. A morte do justo pagando pelos pecados da humanidade. Comprada a preço alto. E nesse equilíbrio da justiça, saindo vitorioso ou vantajoso sobre a morte e o pecado. E dessa forma, podendo ressuscitar o povo de Deus que havia morrido, demonstrando dessa forma o domínio sobre o mal. Ou seja, o povo de Deus, todos aqueles que morreram nesta fé da vinda de um Salvador. Então, quando ele morre e vence pela sua morte, vence o pecado, ele ressuscita esses mortos. Ok? Demonstrando dessa forma o domínio sobre o mal, o pecado e a morte. E ao terceiro dia, domingo, sendo ressuscitado pelo Deus Pai, vencendo completamente a morte. Isso encontramos em Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Vamos falar agora, ainda dentro desse tema, um pequeno subtema, que é a ressurreição. Mateus, capítulo 27, versículos 50 a 53. Vou procurar aqui na minha Bíblia, capítulo 27, versículo 50 até 53 diz: aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas. Versículo 53. E saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Aqui vemos o seguinte, que após os acontecimentos anteriores, temos o versículo 53 afirmando que
após a ressurreição de Jesus Cristo, o povo de Deus que foram ressuscitados e saíram dos túmulos nas sexta-feiras, no domingo, dia da ressurreição de Jesus Cristo, eles entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. João. Então, depois temos o livro de João, capítulo 20, versículo 17, que diz, aqui Jesus diz: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vamos ver o livro de Mateus 28. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e apareceu para Maria Madalena e outra Maria e disse: que a paz esteja com vocês. Acredito eu que esta era uma maneira de cumprimentar Jesus. É uma maneira de cumprimentar, é mesmo que dizer bom dia, que tenhas um ótimo dia, não é? Então, nesta sexta-feira santa, nós estamos a abordar um pouco sobre estes eventos que ocorreram no dia da morte de Jesus Cristo e o significado disto para todo cristão. Então, continuando, vamos ver em Marcos, capítulo 16, versículo 9, diz: Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Marcos, capítulo 16, 12, também nos apresenta algo que é interessante. Diz: Jesus apresentou-se com outra aparência a 2 discípulos. Aqui já estávamos a ver um Jesus demonstrando outras capacidades, outros poderes, a capacidade de mudança da sua aparência. Então já são outras revelações que nós vamos aqui vendo de acordo com a Bíblia, né? Temos Lucas 24, 36, que diz: enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Mateus 28, 18 diz: após o grande sacrifício e ressurreição, neste versículo vemos que o Senhor foi dado por Deus Pai todo o poder no céu e na terra. De certa forma, é possível ver que esse grande sacrifício elevou-lhe, conferindo-lhe maior poder e autoridade, não só nos céus, assim como na terra. Isto é óbvio por merecimento. Ele veio mesmo para que este momento pudesse acontecer, para que ele pudesse morrer e dessa forma ser o pilar, a forma de o meio de salvação que Deus trouxe para todo aquele que cresce no seu nome. Marcos 16, 14 e 18 diz: Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Vamos ainda dentro do tema, temos outro subtema sobre a subida de Jesus aos céus, não é? Jesus vai ao céu. Temos o registro no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 19 e 20. Diz: Jesus é levado ao céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Significado que obteve uma posição elevada ou privilegiada, uma posição dada por merecimento pelo sacrifício feito e por isso sendo dado todo o poder no céu e na terra. E sendo dado por Deus o nome mais importante de todos os nomes. Isso encontramos
sobre a questão de ser dado um nome, encontramos em Filipenses. E muito obrigado para quem acompanhou o vídeo inteiro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porem um link, porem um like, dizia, e para que assim possa existir mais conteúdos. E é bom sempre termos opiniões diferenciadas. E